Eu já falei aqui no canal que o mundo de Tokyo Ghoul é bem cinza. Moralidade, bem e mal são assuntos que são muito debatidos dentro da obra. O que exatamente significa ser uma pessoa boa é um tópico bem recorrente durante toda a trama, tanto na parte 1, tanto na parte 2. E existe um personagem que não só é perfeito para essa discussão, como também executa um grande papel na trama, o papel de ponto de vista dentro de um dos lados antagonistas da parte 1, passando logo em seguida por um dos melhores desenvolvimentos de toda a obra. Bom, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre Amon Kotaro. Antes de começarmos, eu acho justo apenas fazer um resumo breve da infância do Amon, porque ele é aquele tipo de personagem que a análise pode ser melhor conduzida se eu contar o passado dele antes da trajetória dele na obra em si. O Amon passou a sua infância em um orfanato administrado por Donato Púrpura, um homem que cuidava das crianças de forma amável. O Amon vivia uma vida feliz até o dia em que descobriu a terrível verdade sobre o orfanato. Donato era um Ghoul que usava a identidade de cuidador do orfanato para se alimentar e se esconder da CCG. Mesmo com Amon tendo descoberto a sua identidade, o Donato resolveu o poupar, o que acabou deixando confuso sobre como o Donato agia, como a moralidade dele funcionava. E isso acabou traumatizando muito ele de muitas formas. Eu disse que era necessário mencionar esse trecho do passado do Amon antes da gente ir para a análise em si, pois o que ele passa na infância é o principal gatilho para o tema central do personagem, a linha entre o certo e errado, a moralidade. Algo que fica ainda mais destacado quanto mais a gente segue analisando a sua história como um todo. A construção do personagem do Amon é feita de uma forma muito única até dentro dos personagens de Tokyo Ghoul, visto que o arco dele é sobre o fato dele mudar constantemente a sua visão de mundo. Existem muitos momentos da obra em que o Amon parece decidido acerca de um assunto, porém passa por algum evento que o força a mudar de ponto de vista e o faz questionar cada vez mais sobre o lado que ele está lutando. Isso porque Amon Kotaro é um membro da CCG, sendo o principal ponto de vista do leitor dentro da organização na parte 1 da história. Acompanhamos quase tudo de dentro da CCG pelo ponto de vista dele, o que, como eu disse, acaba cumprindo uma função bem interessante. No começo da obra, o Amon é visto como alguém focado em seu trabalho, tendo como parceiro Kureo Mado, um homem de personalidade excêntrica e um tanto maliciosa. Mesmo ambos lutando ao lado um do outro na CCG, a personalidade e caráter dos dois destoa bastante e o leitor percebe isso imediatamente porque a obra representa isso muito bem. Enquanto o Amon é alguém mais calmo e gentil, o Mado transborda um desconforto imenso, principalmente pelas suas atitudes de caçar Ghouls apenas para colecionar eles como Quinks. O pensamento do Amon começa a mudar quando ele tem a primeira luta dele contra o Kaneki, um personagem que, além de ser o protagonista da história, também é o principal paralelo pro Amon. Mais tarde eu vou voltar a focar mais no ponto dos paralelos que existem entre esses dois personagens. Mas por agora o que é importante é a cena da luta em si. É uma situação onde é muito interessante que nós vejamos pelos dois lados. Um padrão que se repete em todas as lutas deles dois na obra, por sinal. No primeiro combate, Kaneki, que havia se tornado um Ghoul há pouco tempo, ainda rejeitava sua identidade e pedia para que Amon recuasse pois não queria matá-lo. Enquanto o Amon não só demonstra interesse em matar o Kaneki, como age ativamente para isso. Afinal, ele era um investigador Ghoul e precisava cumprir o seu serviço. Mesmo com a luta dos dois sendo relativamente equilibrada, o Kaneki vence e chora ao perceber que teria que matar o Amon, o deixando fugir pois não queria ser um assassino. O momento também é muito bom, pois ele conversa com o tema central desse arco, a discussão se o mundo está errado ou não. Para o Amon, o mundo está errado e a culpa é a existência dos Ghouls. Porém, esse evento, a luta contra o Kaneki, seria o catalisador para o início da mudança do pensamento dele. No mesmo dia, porém, o Kureo acabou sendo morto pela Touka e a Hinami, o que deixou os pensamentos do Amon confusos. Antes, seu trauma com seu cuidador o fez acreditar que Ghouls eram apenas monstros, mas ao interagir com o Kaneki, ele viu que nem todos eram assim. Porém, a morte do Kureo desestabilizou ele. Ele se importava com seu parceiro, compartilhou bastante tempo de amizade com ele. Então, ao mesmo tempo que ele havia criado empatia,
ele também perdeu ela parcialmente, pois os Ghouls haviam tirado a vida do seu amigo. Com esse pensamento, ele acaba se afundando cada vez mais em trabalho, ficando cada vez mais confuso sobre o que deveria entender e sentir acerca dos Ghouls. Afinal, se Ghouls realmente possuem emoções, famílias e uma sociedade tão semelhante à humana, que tipo de bem a CCG estaria fazendo ao exterminar dezenas desses seres todos os dias, até mesmo os inocentes? Depois do arco da Aogiri, o Amon conhece a Akira, a filha do seu antigo parceiro Kureo. A relação dos dois é construída de uma forma muito interessante, com a Akira não sendo só uma pessoa que lembra o Amon quase que diariamente dos erros dele, pelo que ele cometeu ao deixar o Kureo morrer, mas também sendo um tipo de reflexo da pessoa que ele poderia se tornar. A gente vai voltar nisso mais tarde, mas o Amon discorda da forma como a Akira se porta no trabalho, e isso o motiva a se distanciar dessa forma, ao mesmo tempo que também ajuda ela a se distanciar do caminho, agindo meio que como uma bússola moral parcial para ela durante esse trecho da história. Além disso, acho válido também falar um pouco sobre a relação do Amon e do Takizawa. O Takizawa e o Amon têm uma relação interessante, isso porque mesmo sendo amigos no trabalho, o Takizawa vê o Amon como um exemplo, o tipo de homem que ele queria ser, alguém respeitável, forte e determinado e que é capaz de proteger as outras pessoas. O que o Takizawa não entende é que essa é a visão objetificada que ele tem do Amon. Uma pessoa que, mesmo sendo considerado um exemplo de integridade, não se vê como alguém tão íntegro assim, tanto pelo seu passado com o Donato, tanto pelos seus pensamentos com o Kaneki. E por falar nele, a gente tem a segunda luta entre os dois, no laboratório do Kanou, e a gente tem um paralelo bem interessante com o primeiro combate. Aqui, o Kaneki, já após ser torturado pelo Jason, manifesta sua Kakuja pela primeira vez e ataca o Amon de forma descontrolada, enquanto ele só consegue se defender e enrolar até os reforços chegarem. O grande ponto aqui é como o Kaneki Kakuja, principalmente na sua primeira transformação, se assemelha bastante à imagem que Amon tinha dos Ghouls antes dele lutar com o Kaneki da primeira vez, sendo um monstro irracional e instintivo, o que acaba confundindo o Amon ainda mais. Afinal, se o Ghoul que ele julgava ser íntegro, aquele que o fez questionar sua moralidade, também acabou por se corromper dessa forma, o que exatamente impediria a espécie Ghoul de fazer a mesma coisa? E esse pensamento o guia até a luta final dos dois na obra, no arco do cerco a Anteiko. Amon se põe de frente ao Kaneki e a luta deles se inicia, com Kaneki agora consciente e dominando sua Kakuja. Os dois não só finalmente dizem seus nomes, mas também conversam levemente sobre o que os trouxe até ali. Duas pessoas que com certeza seriam amigas se não tivessem nessas circunstâncias. Uma fala que eu gosto especialmente nessa luta é a que diz: "Não morra. Eu ainda quero ouvir a sua história." Isso é uma linha de pensamento que passa durante a batalha e que representa os pensamentos do Amon e do Kaneki em relação ao outro. Kaneki queria entender o que motivava a CCG e entender o Amon para isso seria crucial, enquanto o Amon queria entender por que o Kaneki era tão diferente dos Ghouls que já conheceu, o que tinha por trás da faceta que ele tinha conhecimento sobre os Ghouls. Como eles mesmos dizem nessa parte da obra, você não pode assumir que está do lado certo sem entender o que o lado adversário pensa, e o Amon decide que vai tentar entender de verdade. Amon aqui é muito decidido e muito mais determinado do que jamais foi em qualquer outro ponto da história. O momento onde ele sente de fato a vontade de compreender o seu inimigo. Ele não quer vencer o Kaneki porque ele é um Ghoul e quer o exterminar. Ele quer vencer porque quer conversar com ele, entender ele, ouvir o que ele tem a dizer, entender quem era de verdade o Ghoul do tapa-olho. A batalha segue e os dois saem da luta vivos, mas gravemente feridos. Mesmo após a batalha, Noru e Tatara acabam por encurralar o Amon e o seu esquadrão, quase matando o Takizawa e sequestrando todos eles, para servirem de cobaias nos experimentos do Kanou. Indo para Tokyo Ghoul RE, durante a primeira metade da obra, a sobrevivência de Amon Kotaro é um mistério. Ele foi dado como morto, assim como o Takizawa no final de Tokyo Ghoul, mas como o Takizawa aparece vivo, é normal esperar que o Amon também esteja. E bom, dito e feito, ele realmente estava e os experimentos do Kanou o tornaram um meio Ghoul. Durante todo o tempo, sendo um protótipo, Amon se recusou a comer carne humana ou a servir aos experimentos do Kanou, sendo então forçado por ele a fazer isso. No meu vídeo do Takizawa eu mencionei o quanto o paralelo entre os dois durante os experimentos é feito. Takizawa desiste da humanidade e se agarra na primeira coisa que ele vê após isso. Já o Amon não.
ele se mantém firme, se mantém íntegro, pois agora ele faria o que ele acha certo de verdade. Por isso seus valores durante essa parte da história são trabalhados dessa maneira. O Amon em Tokyo Ghoul RE é um exemplo de moralidade bem feito, isso porque sabemos de onde essa moralidade veio. Toda essa moral foi construída durante toda a parte 1 da história, para que a gente chegasse até aqui. Quando o Amon finalmente retorna, a gente tem alguns momentos bem interessantes. Ele luta contra o Takizawa, novamente passando a luta inteira tentando salvar o seu antigo amigo, tentando evitar que ele caia mais na escuridão. Porém, quem salva o Takizawa é a Akira. Mais cedo no vídeo eu mencionei como a Akira era um espelho do Amon em alguns aspectos, sendo o principal deles a própria moralidade. O estado onde a Akira se encontra em RE, após perder o Amon, confirma ainda mais o quanto ele acabou servindo de bússola moral para ela, inconscientemente ou não, onde após ela o perder, foi indo cada vez mais fundo dentro da CCG, realizando diversas ações de caráter extremamente duvidoso, como o próprio treinamento e lavagem cerebral na criação do Raizer. A Akira é a única capaz de salvar o Takizawa, pois ambos eram reflexos distorcidos do Amon, que representava o símbolo da moralidade que os dois haviam perdido, sendo esse justamente o motivo do porquê a dinâmica desses três é tão bem feita e tão interessante. Após isso, ele acaba perdendo o controle do seu corpo temporariamente devido ao excesso de células RC, mas quando ele é finalmente solto com a ajuda do Takizawa, ele tem uma conversa breve com o Kaneki. E esse é um ponto que eu gosto especialmente, a tão esperada conversa entre os dois que a gente queria ver desde o final da parte 1. O diálogo é simples, mas ele diz muito sobre o Kaneki, que fala sobre sua motivação real para proteger e lutar pelas pessoas, e pelo Amon, que diz que demorou muito, mas finalmente entendeu que deve fazer o que ele acha certo. Seguir a sua moral, a linha entre o certo e errado é muito tênue. Sua posição em relação a ela depende unicamente de como você age em relação ao que você acredita. Essa é a filosofia final de Amon Koutarou, e é com ela em mente que a gente tem a cena final, a finalização do arco dele na obra, onde ele luta e derrota o Donato. O diálogo final do Amon é um pouco mal interpretado por algumas pessoas, mas quando a gente vê ele minuciosamente é possível perceber exatamente o que ele significa. Amon diz que antes acreditava que o mundo estava errado por culpa dos Ghouls, mas ter se tornado um Ghoul, ter aprendido sobre eles e ter conversado com o Kaneki, fez ele perceber que as coisas não funcionavam assim. Ele era tão culpado quanto qualquer Ghoul, afinal, mesmo depois de tudo que passou, Amon ainda amava o Donato e o via como pai, mesmo sabendo que ele era um Ghoul sanguinário e impossível de redimir. Amon lutar a luta final inteira usando apenas uma Quink e não a sua Kagune também tem esse significado. O fato dele estar lutando contra Donato não como o Ghoul que se tornou, mas como o humano que foi criado pelo Donato, como o investigador Ghoul que um dia ele foi, finalizando e matando finalmente o Donato em seguida. A finalização do Amon para mim nesse momento é simplesmente brilhante. O Amon tem como seu último ato na obra uma fala que mostra que, mesmo depois de tudo isso, ele não é 100% bom e moral. Afinal, é impossível ser. Mesmo tendo construído a sua integridade e moralidade com tanto afinco pela história, ele ainda assim tinha uma grande mancha no seu passado. Uma mancha que ele não seria capaz de apagar, pois já fazia parte de quem ele era, sendo algo que não o afasta da sua reputação de pessoa íntegra, mas sim o aproxima cada vez mais, pois mesmo carregando esse sentimento, ainda assim lutou pelo bem e pelo que acreditava até o fim da história. Mas bem, por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!